isso, eu vou começar lendo um salmo. E é um salmo interessante que tem tudo a ver com o que vamos estudar hoje. Vocês se lembram que a gente entrou já no portão, como, vamos dizer assim, um israelita daquela época, de uma tribo qualquer daquela época. Nós entramos pelo portão, o portão se abriu e demos de frente com o quê? Com o altar do holocausto. E lá levamos o nosso cabritinho, né, o nosso cordeiro, e esse cordeiro foi sacrificado. E vimos que, ao estudar o altar, tanto o altar como o sacrifício do altar era a representação de quem? De Jesus Cristo. A cristogenia disso aí, nós conseguimos alcançar e ver que, na realidade, tudo isso tem tudo a ver com Cristo, certo? Isso, ao continuar no átrio do tabernáculo, nós vamos deparar com uma coisa chamada pia, um outro elemento. Pia de bronze, certo? Ou bacia de bronze. Que é isso aqui. Vamos dizer que isso aqui seja o tabernáculo, porque é em forma de cruz, que isso aqui é uma representatividade, se Deus deu a orientação a ela. E aqui estaria o quê? O lugar santo e aqui o santo dos santos. Então, ainda no átrio, sem adentrar o tabernáculo propriamente dito, nós vamos encontrar a pia, logo depois da saída do altar. Na parte de fora, né? Certo? Do lado de fora, no átrio. No átrio ou no pátio, certo? E vou começar lendo esse salmo, que tem tudo a ver com essa coisa. É o Salmo 32. 32. Tem tudo a ver com essa pia. Aleluia. Oh, aleluia. Diz assim o salmo, vejam bem. 32. Pode dizer. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, enquanto eu não falei sobre ele, eu não conversei com Deus sobre os meus pecados, desse jeito, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. E assim mesmo, né? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te farás súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, vamos falar de água, eita glória, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Eita glória. E me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. É glória a Deus que está falando. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos que sois retos de coração. Aleluia. Tudo a ver com essa pia. E nós vamos começar o estudo da pia, vendo onde ela foi, a ordem de Deus para Moisés fazer essa pia, que você encontra em duas partes. Em Êxodo 30, de 17 a 21, certo? E depois de Êxodo 38. Então vamos ver Êxodo 30, 17 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze. O suporte, vamos dizer que o suporte seja esse, no caso. Essa coisinha que ia segurar a bacia embaixo. Também de bronze. Para lavar. Poloás entre a tenda da congregação e o altar. Entre o altar e realmente o tabernáculo ou tenda da congregação. Certo? Colocarás lá, né? E o altar, e deitarás água. E colocarás água nela. Certo?
Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os seus pés. As mãos e os pés. Arão e os filhos. Quem era Arão e os filhos? Eram os sacerdotes escolhidos por Deus. Os levitas e sacerdotes. Os descendentes de Arão. Certo? E Arão. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com a água, para que não morram. Para que não morram. Certo? Poloais, para que não morram. Quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Isso que nós vamos dar posteriormente, já no santo lugar. Certo? Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através de suas gerações. Certo? E Êxodo 38:8. Êxodo 38:8. Êxodo 38:8 fala também desse negócio aqui. Dessa pia. Bacia de bronze, né? Diz assim: fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniu para ministrar à porta da tenda da congregação. Olha aí, destaque para as mulheres, para quem diz que Israel e que Deus era machista, certo? As mulheres que se reuniu para, certo? E ele vai fazer essa bacia de bronze dos espelhos da mulher. Eu vou explicar direitinho o que é espelho. Isso não refletia nada não, viu? Vamos continuar. Pronto, agora eu vou entregar para a Lu, porque Lu vai buscando as coisas. Certo? A pia de bronze, ou bacia de bronze, ficava no ato, como vimos, entre o altar do holocausto e o tabernáculo, propriamente dito, ou o santuário. Certo? Propriamente dito, né? Veremos os significados por trás desta pia e as aplicações práticas desse lavatório, ou pia, para nós cristãos, para as pessoas, certo? Qual era as características da pia? Primeiro, os textos que lemos mostram a orientação de Deus, para Moisés, na construção da pia do lavatório. O móvel, desses móveis aqui, o móvel mais simples e mais barato, certo? Era essa pia, porque ela era feita de bronze, certo? Então, era um móvel, certo? Esse lavatório, muito simples e barato, certo? Era o segundo móvel do tabernáculo. Entrava-se pela porta, vinha o altar do holocausto, posteriormente, a gente batia. Lavava primeiro a mão ou fazia o sacrifício primeiro? Não, ia fazer o sacrifício. Aí depois lavava certo? as mãos. Aí vinha lavar as mãos. Para que lavar as mãos? Não para fazer o sacrifício, ele vinha sujo do sacrifício. Ele vinha melado de sangue. Então ele ia lavar as mãos e os pés. Para quê? Para ministrar dentro, né? E essa pia era enorme, era grande. Era uma pia grande, né? Isso eu vou até falar sobre isso. Isso é assunto até daqui também, sabe? Vai saber. Porque você está sabendo o tamanho do altar. Quando a gente falou do tamanho do altar, diz 4 povos daqui, 5 povos daqui, 10 povos não sei aonde e tal. Pronto. A pia é mistério. Era feita. Que não diz. Certo? Não diz. E era, certo? Essa pia era feita de bronze, tanto a bacia como o suporte, e era abastecida por água, certo? Êxodo 30:18. Êxodo 30:18, tá bem aí? Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Eu já li. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Colocará água na pia, né? Pia é para ter água, certo? Era feita com os espelhos ofertados pelas mulheres hebreias, certo? As mulheres israelitas ofereceram. Daí já se advém que o quê? Os espelhos, quem usava mais os espelhos eram as mulheres, certo? Mas era moldura ou era... Eu vou explicar bem aqui esses espelhos como era, sabe? Foram derretidos e reutilizados. Reutilizados tá falando para fazer a pia. Agora, Ajuda. que espelho é esse? Primeiro, veja bem. Espelho que a gente conhece é espelho. Qual é o material do espelho? Vidro. De vidro. Você sabe quando começou a se fazer os primeiros espelhos de vidro? De bronze. Depois. É como uma panela. Primeiro e segundo século que se criou espelho de vidro. Era uma bronze polido.
Tão polido que a mulher Dá pra ver mesmo? fazia de prata e de bronze, né? Polia tanto o bicho que dava pra ver. Meu Deus. Mas observem que é claro que não ia ver uma imagem Perfeita, tão lúcida, né? tão perfeita como é no espelho de vidro, né? Certo? Mas as mulheres utilizavam para pentear os cabelos, certo? Para adornar, para se adornar e tudo mais. Então ela tinha os espelhozinhos. Eu tenho até um modelo de espelho, é como um espelho comum assim, sabe? Daquele, tem um cabozinho e tem a parte de bronze. Então eles usavam. Os egípcios usavam. Era bronze puro. 1000 anos antes de Abraão, os egípcios já tinham produzido esses espelhos para se olhar. Então quando diz espelho, não é um espelho de ouro. Não existia o vidro. O vidro não tinha sido descoberto ainda. E quando Só foi descoberto nos primeiros séculos depois de Cristo. Certo? Aí era espelho. Por isso que a palavra fala espelho, mas era o espelho mesmo. Era onde elas se viam. Certo? Então, e olha que eram as mulheres que utilizavam. Então Deus também usou as mulheres. O Antigo Testamento não é só machismo, não. Sabe? As mulheres tinham uma parte importante, certo? Na palavra de Deus, certo? Não tinha dimensões específicas. Você não vai achar o tamanho. É a única da coisa que não tem. Embora a bacia tivesse uma forma, há alguns estudiosos que ela tinha uma forma meio arredondada, ninguém sabe. Por exemplo, essa aqui está redondinha, mas tem outros que faz quadrado. Ninguém sabe. Ninguém sabe bem. Agora, por que, nós vamos ver, certo? Por que não tinha dimensões específicas, certo? Por quê? Por que será? Nós vamos ver depois, não vou dizer agora. Eu quero saber, doutor. Já deixou curiosa. Ele tá igual ao Rodrigo Fábio. Até o próximo capítulo. Até o próximo capítulo. Não, mas a gente vai dar hoje. Era uso exclusivo de Arão, seus filhos, os sacerdotes, e evidentemente que Arão era o sumo sacerdote. Só quem se lavava ali era o sacerdote. Um israelita comum, pecadorzinho que levava o cordeirinho dele, carregando o cordeirinho dele, certo? Não ia pegar a mãozinha suja dele, ou o pezinho sujo dele da areia do deserto, para lavar ali não, certo? Só os sacerdotes, certo? Havia uma ordem rigorosa de Deus para os sacerdotes, que ao entrar no santuário, os sacerdotes tinham que lavar-se. Se não, morreriam. Era uma ordem. Pois Deus é tão santo, Tem que estar limpo. é santo, e como eles se contaminavam, certo? Ou seja, como você falou, o próprio holocausto, o sangue do holocausto, certo? Sujava. Precisava purificar-se ao lavar na água. Assim era no Antigo Testamento. Essa pia servia para isso. Aí os outros ficavam tudo sujinho mesmo, né? Quando surgia por ali, eu precisava em casa. Aqui, especule que tinha um outro lugar qualquer, ou fora do barco, que tinha uma via para os caras se lavar. Mas aí, O riozinho. é especulação. A Bíblia não fala nisso, a Bíblia só fala nisso. Porque ela tem uma função de mostrar quão importante é essa pia, certo? Após o sacrifício de Jesus, certo? E quando nós aceitamos a Jesus como um Salvador, através da fé no seu sacrifício, certo? Essa purificação torna-se extremamente importante para o crente, o cristão. Por quê? Quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos também o quê? Veja Sacerdote. bem. Apocalipse 1, 5 e 6. É tremendo. Apocalipse. Então essa pia já começa a ter importância pra gente. Eita, Pra aquele glória. pobrezinho, pra gente. Aquela turma que vem atrás, tá? Apocalipse. 1, 5 e 6. E aí? 5 e 6, né? Pode ver. Pode? Não tem não, pode deixar. E da parte de Jesus Não Cristo, vai não. a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. E fez de nós o reino de glória. sacerdotes, Amém. a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória, o poder, aleluia. para todos sempre. Amém. Ele fez a gente de quê? Sacerdote. Rei e Eu nem me sacerdote. lembrava que estava Então aqui. isso aqui já tem parte conosco. É. Não Verdade. precisa eu fazer o curso de teologia de pastor para ter o direito de me lavar na pia. E o Apocalipse 4 também, né? É Apocalipse,
Leia então. 4, olha, eu vi agora, ó. Que massa, 4, deixa eu pegar aqui. Constituir-se, 10, diz assim. E para nosso Deus, os constituir-se reino e sacerdote e reinaram sobre a terra. Pronto, reinarão sobre a terra. Agora, em Êxodo 19:6, Deus fala a mesma coisa. É mesmo. Vós me sereis reino de sacerdotes Eita. e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está falando para quem? Eita. Para os filhos de E que enchimento é esse da gente ser também? Pelo Motivo de estudos profundos. Nós vamos estudar. Certo? 1 Pedro 2:5. É isso. Nós somos sacerdotes de Deus. Pedro fala também. Certo? E ele disse já desde lá. Certo? Israel, eu escolhi. Israel, já disse a vocês a diferença entre Israel e judeu. Israel são as 10 tribos, são as 12 tribos. Judeu é apenas uma das tribos de Israel. 1 de Pedro 2, 5 e 9. É ótimo isso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual Aleluia. para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Ô, glória. povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas Ô, glória para a a sua Deus. maravilhosa luz. Deus está falando com quem? Continua lendo só isso aqui. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, Aleluia. que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isso está escrito lá em Osés, gente. Glória. Viu? Aí a gente começa a prestar atenção. Nós estamos incluídos naquele povo. E nós somos sacerdotes. Amém. Ligação direta, né? Direta. Deus não tem conversa fiada, não. Significado da bacia de bronze. Ô, glória. Assim como o altar do sacrifício. Assim, aqui não vai ter não. Vai ter uma passagem. Assim como o altar do sacrifício tem um significado, a pia de bronze também tem um. Eita, O glória. altar diz ao ímpio, diz ao impuro, diz ao pecador o quê? O que é que o altar diz para o pecador, aquele que entra lá e procura, abre a porta bate, aí ele procura e diz assim, puxa vida, vem cá, eu estou batendo na tua porta, tu queres entrar, a porta abre, ele entra, chega no altar com o sacrifício, e o altar diz para ele, você é um pecador miserável, você está morto Isso. pelo pecado, Eita. o salário do pecado é a morte, mas aí ele diz assim, a morte de Cristo na cruz e o seu sangue leva à eterna reconciliação de todo aquele que confessa seus pecados e crê em Jesus. O valor da obra de Cristo é perpétuo, é uma só. Aí você já diz, o altar diz isso pra gente, o sacrifício. Você é um pecador, mas crê em Senhor Jesus, serás salvo. Como Paulo dizia, as pessoas como nós dizemos para os outros. E aí, o altar tem essa função. E o que é que a pia de bronze diz ao cristão agora? Se eu creio, se eu tenho fé, se eu entrei lá no holocausto, olhei o sacrifício de Cristo e disse, eu aceito esse Cristo, certo? Eu participo desse sacrifício, esse sangue foi derramado sobre mim, então eu digo agora, dou de cara com a pia. Aí a pia olha para mim e diz assim, você é filho de Deus, certo? No entanto, você está sujeito a se contaminar pelo pecado. É mesmo. Estas máculas precisam ser eliminadas, certo? Por meio de uma confissão de culpa. Está aqui o nosso, que nós lemos, né, o Salmo, certo? Para tal, Jesus intercede por você junto ao Pai. Ele lhe lava por meio da palavra e constantemente precisamos dessa lavagem. Amém. Então essa é a função da pia. Isso. É a gente na pia ver a água pura, reconhecer que a gente peca, mas não é uma natureza nossa do pecado, porque nós temos a Cristo, mas vamos pecar, certo? E essa pia diz pra gente, olha, tô aqui, Eu te purifico. lava tuas mãos e teus pés, Glória. certo?
que tu vais continuar. E toda vez que tu pecar, certo? Tu que é meu filho, tu se lembra disso, certo? E tu vais, pede perdão, confessa a mim e tu continua livre do pecado, certo? A água purifica, certo? Então essa aí, a água purifica. A bacia de bronze é o segundo utensílio no caminho para o santuário. E a gente está caminhando para onde? Para o Santo dos Santos. E a gente está lá. É um lugar massa. Vamos lá, estamos no átrio ainda. Vamos dizer que a gente está no átrio ainda. Eu sei que tem gente aqui que vai estar lá dentro. A gente está toda. Mas vamos para o átrio. Certo? É no caminho do santuário, cheia de água. A água, nas Escrituras, tem um significado extremamente importante que Lu vai ler agora. Efésios 5:26. 5:26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água que é a palavra. Então, que água é essa, gente? Que água é essa? É a palavra de Deus. É isso que purifica a vida da gente. Efésios 4. Não é você chegar em casa e lavar os pés e as mãos só, não. É a água da palavra de Deus. Jesus é a água viva. É isso que não pode o crente não buscar. Não pode. Crente que é crente, cristão que é cristão, tem que estar com a Bíblia, não debaixo do braço, mas aberto e lendo. Amém. Glória a Deus. É isso que ele quer Ele mostrar. diz, medita na minha palavra dia e noite. João 15:3. João 15. 3. Posso ler? Pode? Pode? Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Pronto. Então ele diz para os discípulos: vós já estáis limpos com a palavra que eu tenho falado a vocês. A palavra do Senhor é quem purifica. É a pia. Essa pia Eita, também glória. é representação de Cristo. Essa água que está aí nessa pia de bronze. Certo? Então, a água, conclusão dessa parte é que a água representa o poder purificador que a palavra de Deus exerce sobre a pessoa. O poder purificador. Então, essa é a importância dessa pia. Mas É o que quando santifica, você né? começa esse processo de purificação, daí a importância. Salvação, não. Se a gente no caminho do altar até a pia a gente morre, vai para o céu. A gente vai para o céu. O que é que aconteceu? Me dê um exemplo vivo da palavra. Esse que não chegou. O ladrão. Não chegou aqui na pia. Ele não fez nada de bom. Mas ele creu e morreu. Pelo contrário, né? Ele só tinha feito coisa ruim. Mas creu e antes de chegar na pia, ele morreu. Esse caminho entre ele morreu. E quantos também, né? Meu pai foi assim. E quem mais? Meu pai foi assim. Acontece, né? Meu pai morreu no leito. Confessou Jesus no leito de morte. Morreu e foi pro céu. Eu acredito nisso. Eu acredito por causa da palavra. Não é porque ele era bonzinho, não. Gostava muito de uma macumbinha, gostava muito de fumar um charudinho com os macumbeiros, mas tudo bem. Aí no final ele... Mas Deus disse, creio em Senhor Jesus, será salvo tua casa. Lu foi lá, fez uma oração com ele, fez uma sem ele poder falar, entubado, certo? Estava entubado, mas com gestos, estava consciente, com gestos ele respondeu. Acordou só para isso, porque estava em coma, acordou só Eu para acredito. isso. E a gente operou ele só. Mas isso é verdade mesmo. Então, Aleluia. Então, eu disse, morreu como ladrão. Eu disse, morreu como ladrão. Ladrão bom. É mesmo. Mas, dois elementos fundamentais nesse caminho. Sangue e água. Sangue e água. Sangue E água. Ou ele santifica, a água santifica, né? purifica. Olha, bem rapidinho, tá? Em João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica. Santifica, purifica, Purifica. limpa. Então, sangue e água. Depois da morte de Cristo, um soldado fez o quê? Lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu o quê? Água, Aí João sangue. 19:34. Você vai ver aí. Eita, João 19:34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Tá Saiu qual o sangue? versículo? 19:34. O quê? João. João 19? João. Saiu sangue, certo? Mas mostrar que o sangue dele nos livrou do pecado.
nos tirou o pecado. Tremendo. E logo depois saiu o quê? Água. Certo? A água. Certo? O sangue fala Ele de... é a palavra. É porque no corpo normal não sai água, não, Não. assim não é. Não. É mesmo. O verbo se fez carne e veio habitar no meu meio. Só foi um Se que a fez pessoa isso, levar uma né? facada, vai sair Só o sangue. sangue e depois coagula e fica aquela meleca de sangue ali. Sabe aquela meleca, mas não vai sair. Certo? Entendi. Então, saiu sangue e água. O sangue falando de expiação. O altar do holocausto. A água falando de purificação. Certo? A bacia. 1 de João 5,6. Certo? Você está entendendo como é importante esses elementos do holocausto? É toda a história de Cristo. É todo o caminho do Cristo. Rapaz, esse aqui, ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, Aleluia. porque o Espírito é a É a verdade. verdade. Qual versículo esse? Aleluia. É, 1 de João, 5, 6. 5, 6. 6. 1 de João. Primeiro Você João. tá, então a gente começa a ver que importância tem para um cristão. Não, 1 João 5, versículo 6. 1 João capítulo 5, versículo 6. A importância do cristão entender o que é o tabernáculo. Por isso que eu disse a você, eu acho que vai até o final do ano estudando esse tabernáculo. É muito. Mas é bom, Bem direitinho, né? Então, quando você começou dizendo aí que o sacerdote, né? Ele tinha que se lavar, né? Lavar. Olha aí, quer dizer, o que é isso que a gente pode trazer para aqui agora? A gente tem que estar na palavra. Na Buscar palavra. a A gente tem palavra. que estar buscando a palavra. Exatamente. A gente tem que estar firmado na palavra. É. Essa lavagem aí, né? Essa lavagem. É a Sim, palavra que que é lava. a água. E o da Espírito. água. água que representa. Simbolicamente, qual é a sua primeira? Após você levanta o dedo, a mãozinha e diz, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Fica por aí, não. O que é, qual é o primeiro procedimento simbólico de um cristão para dizer assim, sou de Cristo? Qual é? Batismo. Muito bem. Batismo nas águas. É a pia, é a limpeza. É mesmo. Você, Eita, glória. entendeu? Batismo. Então essa história de sou crente, mas não batizo, É. não quero saber de batismo, não é crente, tem medo de ser. Tem medo de Vai batizar, não meter. quer dar testemunho para a pessoa. É claro que se você é crente e não ter o tempo de batizar e morrer, você vai para o céu. Eu não estou aqui contestando nada, porque a única coisa que leva a gente para o céu é o sangue de Jesus, né? Por isso que eu vou. Pronto, acabou. Mas veja como é o caminhar É a confirmação. e a santificação do... É a confirmação. Confirmação que Diante você do- aceitou realmente Cristo. Isso já aconteceu com quem? Entendi. Com o pai de Lu. Pronto. Que estava com Alzheimer, mas Deus deu lucidez a ele, para ele dizer que um dia, 46 anos atrás, tinha feito uma aliança com Aleluia. Jesus Cristo e que queria Tu se estava lá, não batizar. estava no dia que ele foi se batizar? E ele foi lá na primeira igreja e batizou. Foi, batizou. Ele batizou. Foi nos braços de gente. Nos meus braços, quem deu o caldo nele fui eu, porque ele não aguentava andar. Ele não andava mais. Ele estava com Alzheimer, completamente demente. Mas Deus deu 2 dias de lucidez a ele. Ou uma semana foi de lucidez? Uma semana. É, uma semana de lucidez a ele. Aí quando ele foi lá, na quarta-feira de noite, lotado a igreja, perguntou a ele, Senhor, pacífico, o senhor aceita Jesus como Senhor e Salvador? Ele pegou o microfone e disse, não só eu aceito sim, mas não só eu, e digo que toda a minha família há de aceitar. Ainda Eita, profetizou. glória. Foi batizado, no outro Estava dia, lotado aquele dia, não estava, Val? Estava lotado assim, ó. Foi na primeira. na igreja. Foi batizado, no outro dia estava mais demente do que estava antes. E com um mês depois, uns 15 dias, morreu. Pronto. Então foi assim com ele. Que lindo. Certo? Foi o testemunho que ele foi dar. E disseram que muitos velhinhos lá resolveram se batizar. Glória a Deus. Depois dele, né? Então é isso que a gente vê da água, certo? O sangue falando de expiação, a água falando de purificação, certo? Então, o sangue da expiação se aplica na conversão da pessoa. Depois disso, o que se faz continuamente necessário é a purificação pela água, palavra entre aspas, e é esse o sentido da bacia de bronze. Ou seja, você, todo mundo vai pecar aqui, confessa ao Senhor na palavra, vê na palavra que aquilo foi um pecado. Às vezes você não tem nem noção que está pecando. E se você conhece a palavra, você diz, eita, isso é um pecado. isso. Deus não quer isso não. Desse Aí você jeito. confessa, certo? É a sua lavagem das suas mãos, o tempo todo, suas mãos. É a santificação Seus pés, também. certo?
Na época de Cristo, as pessoas andavam de quê? Não era de sapato nem de bota, certo? Sapato de bico fino nem de bota, certo? Era de quê? Sandálias. E nas poeiras das estradas, certo? Os pés ficavam sujos, né? Nas refeições era preciso lavar os pés e as mãos, porque eles comiam, como a gente já falou, ali no peça aqui, né? Na Páscoa, deitado no chão, eles comiam deitado e os pés ficavam para fora, né? E ali eles lavavam as mãos e lavavam os pés. Não tomavam um banho direto, eles lavavam apenas as mãos e os pés, certo? A gente gosta de tomar um banho assim para comer, né? Quando chega muito suado, mas tudo bem. Lá não tinha tanta água assim, né? Entendeu? Coitado. Então, era preciso lavar os pés e as mãos antes das refeições, pois ficariam deitados para comer em almofadas. Aqui tem um exemplo clássico disso, é em Lucas. Vai ler Lucas 7, 36 a 50. É uma passagem da mulher, né? Para a gente ver como eles ficavam, né? Lucas 7, de 36 a 50, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que está lhe tocando, porque ela é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste muito bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa, tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que é beijo, viu? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus pecados, seus muitos pecados, porque ela é muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pronto. Aí ela fez, né? Mostrou, sabe? Então você vê como era, né? Os pés estirados, eu queria mostrar exatamente isso. E já na última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Para quê? Ele lavou os pés dos discípulos. Você sabe que quando ele foi lavar o pé de Pedro, Pedro disse: jamais, nem pensar, certo? Não venha lavar meus pés. Ele disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens partes comigo, certo? Então ele lavou os pés dos discípulos para dizer que os discípulos, os pés que os discípulos tinham parte com ele, está em João 13:8, né? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Cristo agora, mais uma vez, a água da bacia, certo? E diz: olha, certo? Eu vou lavar os teus pés e as tuas mãos. Ou seja, eu vou tirar os teus pecados através da minha palavra. Mais uma simbologia da Bíblia. Mais uma simbologia da Bíblia. Então, tu não tem partes comigo. Se tu não quiser lavar, que eu lave os teus pés, se tu não quer que eu lave tuas mãos, tu não tem partes comigo. Assim Jesus se encontrar, certo? Eis porque um cristão tem que sempre voltar à bacia de bronze. Ou seja, a palavra de Deus. A água da bacia de bronze. Alguém caminhando no deserto estará sempre sujando os pés. João 13:8. Ou seja, o cristão está sempre se contaminando com o mal, mesmo que não peque conscientemente, certo? O que vemos e ouvimos nos suja, onde você estiver.
Você vê quantas coisas a gente vê e ouve, certo? Isso nos suja e nos mancha. É mesmo. Por isso devemos sempre nos purificar na bacia de bronze. E quem lava os nossos pés e as nossas mãos é o Senhor Jesus Cristo, pela água, a qual é a palavra de Deus. Certo? Então é isso. Não se entende cristão sem Bíblia, sem palavra. Não se entende. Tem gente que não conhece sequer os evangelhos. E está há 5, 6, 10 anos indo para a igreja, com pastor, já fez aliança e tudo mais. Fica difícil. Por isso que daí o estudo da palavra como é fundamental. Daí o estudo, daí o meditar na palavra de dia e de noite, porque isso vai fazer com que você cresça diante do Senhor, vai fazer com que a gente cresça. E transforme, né? Se transforme. Aí as pessoas fazem, mas eu tenho tão pouco tempo para estudar a palavra. Se você prestar atenção, certo? Tem tempo. Com Certo? certeza. Tem pessoas É que prioridade. passam, eu acho que 5 horas por dia no Zap Zap. Vendo aquela fofoca de Zap Zap? Passa o dia todo O mesmo. dia todo. Vendo plim, 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 no Zap Zap e tal. Você sabe que o WhatsApp é muito bom para se comunicar, mas é uma Pesquisar só. excelente instrumento de Satanás, sabe? Para te afastar as pessoas da palavra de Deus. Não é porque está vendo safadeza, nem nada não. É porque está tirando o tempo dele, o momento, roubando o tempo. É mesmo. Tem gente que fica, tá tão viciado, que trabalha e não tem tempo de ver durante o dia, vai acumulando aquilo ali, chega em casa, só tem tempo de ver o WhatsApp. Esquece até a Para família. depois dormir porque está cansado. Então a Bíblia vai ficando de lado. Vai E a ficando de lado. família também. Palavra vai ficando de lado. Palavra, família, filho, tudo vai ficando de lado. Certo? É preciso que Tem cuidado. e o cristão tem que abrir os olhos para isso. Quando não aparece aquela história que eu não gosto de ler, né? Essa Tem história ele aquele não que gosta de diz, ler. Eu não gosto de ler, não. Agora me diga, como é que se cresce espiritualmente Sem se não lê? Tem Bíblia ouvida. Como é que bota purifica? alimento do Como é que espírito. purifica? É. É o Pois é. alimento do Espírito. Hoje, Mas isso está na Bíblia, sabia que você disse? no primeiro milagre, em João 2, Que você falou. também não fala das talhas ali, né? Exatamente. Que eram colocadas águas ali. Águas. E ali da água, que é a palavra, você vê, transformou o que? O vinho. O vinho É. representativo do sangue. Representando Sangue e ali, água, é. Sangue e água. Sangue É, eu percebi isso. Pois é. Por isso, devemos sempre nos purificar. Certo? Purificação. Esse é o significado da bacia de bronze. Certo? Nós temos que nos humilhar, certo? Nos arrepender e continuar purificando. Certo? Por isso que tem por exemplo, por isso que Paulo escolheu com aquele. Paulo não, João escolheu com um crente que diz que não tem pecado. Sabe? Sou tão bom, tão bacana, tão legal que não tem pecado. Tem gente que certo? fala assim. Esse é exatamente o significado da bacia de bronze. Ela nos adverte para andarmos com cuidado para não nos afastarmos de Deus. Certo? E quando pecamos e caímos, buscamos a purificação através da água, que é a palavra de Deus, para novamente termos paz e comunhão com Cristo. Eu posso falar bem rapidinho? Pode, Eu pode tive um falar. testemunho essa semana mesmo. Pode fazer. Eu fala. peguei feio pra caramba. Eu peguei feio. O esposo. Aí eu fiquei quieta e fui para a palavra. Aí fui para Jeremias. Então Jeremias falou muito ao meu coração, dizendo assim: você tem que obedecer. Quem não obedece, acontece a ruína. Foi tão forte assim na minha vida, eu comecei a ver, comecei a sentir o que é que eu precisava mudar. Aí essa semana eu pedi perdão, pedi desculpa, e eu quero andar naquilo que ele disse, porque aquele que não obedece, acontecem as coisas ruins, tá entendendo? Então a partir desse momento comecei a obedecer, e eu senti um alívio tão grande, Lu, uma purificação, uma limpeza, eu não tenho mais, assim, ressentimento, mágoa vai saindo. Então esse é o lavar, né, a santificação. É você se Lembrando arrepender e agora. pedir perdão. Porque a gente pensa Desse que o jeito. pecado é só a gente chegar, dar um grito numa, fazer isso, adulterar e não sei o que. Não, gente, às vezes a gente tem uma mágoa dentro do coração, uma raiva, certo? Um espírito de ódio de uma pessoa que fez um mal pra gente e guarda isso a vida inteira e tá no pecado. Tem que ser purificado E isso que a aí. pessoa não consegue. Aí quando perdoar. lê, vê que tá errado, você tá errada. Você está errado, não, eu errado, todos nós estamos errados, certo? Então, quando a gente faz isso, certo? O que é que acontece? Vem mais poder, mais bênçãos, Aleluia, então. daremos muito mais frutos, Eita, que é Deus nosso Aleluia. objetivo aqui na terra, é dar fruto, certo? Entendi tudo. Por isso, para isso devemos vigiar, orar e buscar a Oh, palavra aleluia. para Glória sermos a Deus. bem-aventurados. Está Glória em ao Lucas, Senhor. Lu vai ler, já abriu aí.
12:37. Bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Aleluia. Amém. Chegamos naquela pergunta de início. Como vimos as escrituras não fala do tamanho da bacia ou qualquer medida. A medida da bacia. Tem nenhuma medida. Tantos centímetros disso, tantos centímetros, por quê? A minha pergunta é, não seria porque a graça de Deus É sem medida! Adivinhei, sem em seu medida! caminhar Transbordante! é infinita e não se pode medir? Por isso que diz, por isso que diz, unja a minha cabeça e o caso transborda sem medida, A Lu. minha palavra É sem medida. Botou medida e Eita, tudo. gostei dessa. Gostei E outra dessa. da medida Pois da é. Porque filha. não há medida. Transbordante, recalcado. Jesus. Não há medida. São inúmeras as vezes que o cristão no seu andar, no seu caminhar, se desvia e peca, certo? Tantas que se perde a conta. Aí o que é que 1 de João 1:5-10 diz? João 5, 1 de João, capítulo 1, versículo 5-10. Gostei dessa adivinho. Quer dizer, dessa revelação. 5, Tá vendo? 1 Mas ainda aprende? 5-10. Toma, Sheila. Pode ler? Pode? Pode. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês. É esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Eita, glória. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Continuando, vai ler o 2:1. 2:1. O quê? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pronto, então a gente vê o seguinte, que a gente peca, mas temos um advogado, Jesus Cristo, Que purifica. para nos remover as nossas faltas, Eita, nos glória. restaurar cada vez que confessamos. Deus é o Seu nosso amor não tem juiz, limites. Jesus é o nosso advogado, O né? Espírito Santo, nosso Isso intercessor. é o nosso intercessor, é aquele que está ali nos defendendo. Também. Então a gente chega a essa conclusão, para fundar exatamente sobre a bacia, dois aspectos do ritual bonito, né? da lavagem do sacerdote. É muito interessante. É isso aí. Primeiro, existia a lavagem completa. Vai lá em Êxodo 29:4. E alguém pega Levítico 8:6. Eu pego Levítico 8:6. 29. 4. Perguntou-lhe Jacó, meus irmãos. Não, você está em Gênesis. Ah, é mesmo? Ai, fui lá para trás. Êxodo Êxodo 29. 29:4. Tragarão os filhos dele para a entrada da Pronto. tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Mandem que eles se lavem. Lavem, tomem banho. Aí era um banho geral. Certo? Um banho geral. E o Levítico E 8:6. fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Pronto, pegou os. Pronto, foi o ritual da lavagem. Veja bem, com a água da pia de bronze, os sacerdotes, inclusive Arão, se banharam. Aqui já é diferente, né? Lavar os pés e as mãos. Foi todo. Totalmente, mas um banho. Uma vez. Por ocasião de sua consagração, como a gente leu. Foi a consagração dos sacerdotes.
Arão e seus filhos tomaram banho, um banho completo, certo? Então a consagração, isso a gente referindo no dia de hoje a quê? Já foi falado? Ao batismo. É. Só é uma Se lembra que quando eu me batizei, É o batismo. eu me batizei lá na igreja com o pastor Mungu me deu aquele caldo, levantou e disse, olhou assim e fez, eita danado, ficou pecado. Brincando e rindo isso. Ah, tá cheio de pecado, é melhor você sair logo, sabe? Foi engraçado. Entendeu? Pois é, exatamente. Então, essa purificação total, certo? Por ocasião de sua consagração. Mas deviam diariamente lavar as mãos e pés repetidas vezes, sempre que entrasse no tabernáculo, certo? Então, sempre que entrasse. Então, vamos para o culto? Vamos. Vamos buscar o Senhor, vamos orar, mas vamos pedir perdão, vamos se arrepender. Começa com o pedido do perdão. Porque essa é a coisa mais interessante do mundo, certo? É você começar, Senhor, perdoa. Eu fiz besteira ali, pelo amor de Deus. Me perdoa, tarará, tarará. E você pode entrar, sabe, com o Senhor. No sentido espiritual, essa lavagem completa, certo? Já obtivemos quando fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus pela fé. Segundo Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Eis as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Certo? Foi a nossa regeneração e nossa santificação, conduzidos pelo Espírito Santo, fomos mudados da posição de pecadores, certo? Perdidos, para santos remidos. Pronto. Fez aliança? Fez. A gente deixou de ser pecador perdido para santo remido, certo? Colossenses 1,13. Pegue aí, Colossenses 1,13. É. Nesse banho que a gente toma, nesse sentido, nesse banho de receber espiritual. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Amém. Depois eu digo. E o Hebreus 10:22. 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Água pura. Esse é qual? É o número? Todo. Hebreus 10:22. 10:22. Ou seja, agora sim, podemos ir à presença de Deus com adoração, com o corpo lavado com água pura, água limpa. Fomos lavados dos vícios, palavra torpe, mau desejo, opressão demoníaca e toda sorte de maldade. Certo? Qual é o versículo que saiu agora na minha cabeça, da mente? Pois diga. Diga. É Salmo, que lavar as mãos. Olha que tremendo. Salmo 18 diz assim, 23, 24. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Eu me guardei da iniquidade. Dai-me retribuir ao Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na tua presença. A pureza não a Menina, lavagem das minhas mãos. pensa que tem pureza de mão. A lavagem das mãos, exatamente, a pureza das mãos. Essa é a lavagem completa que a gente viu. Não, o nosso representado pela aliança com Cristo e o batismo, certo? De imersão. Agora temos a lavagem progressiva e constante, certo? Visto que a santificação é um processo de limpeza espiritual, não é de degrau em degrau, até fé em fé, de degrau até a estatura de varão perfeito, certo? Que só se completa por ocasião do nosso encontro final com Deus, quando a gente estiver puro de tudo, né? Certo? E que diariamente lutamos contra o pecado que nos rodeia, certo? Hebreus 12:1. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está Ou seja, proposta. o pecado que está rodeando a gente, o diabo vive ao derredor de nós, buscando quem possa tragar, certo? Ou seja, sempre querendo soltar um pecadinho na gente, certo? Faz-se necessário que estejamos diariamente nos lavando as mãos e os pés nas águas do Espírito Santo e da palavra de Deus, certo? Diariamente. Como os sacerdotes que diariamente se lavavam na pia, certo? Na bacia de bronze. Mãos na Bíblia tem um significado muito interessante. É um simbolismo de quê? Das obras. É mesmo. Você faz as obras com as mãos. Você é artista plástico. Você faz as obras com suas mãos. Sem suas mãos você não vai fazer as obras. Certo? Pés
são os símbolos dos caminhos que andamos. Eita glória. Não podemos ir com Cristo aonde Cristo não pudesse ser nossa companhia. Certo? Eu não posso ir a um lugar onde Cristo não pode estar junto comigo lá. E nem podemos fazer as obras com as mãos sem Cristo ser nosso parceiro. Ou seja, eu vou fazer uma obra de, vamos dizer assim, de roubalheira, certo? Desonesta. Será que Jesus está junto comigo? Não. Senhor, o sangue de Cristo tem poder. Estou ali fazendo uma falcatrua. Por isso que diz pureza das minhas mãos, né? Pureza das mãos. Poxa, cachorro mesmo. Fazendo uma falcatrua, certo? Uma corrupção, certo? Entrando numa corrupção, pensa. Tem aquele livro, né? Um livro que foi um dos primeiros que você leu. Como é? Onde você lá com Cristo? Não, esse nos meus passos, em seus passos. Em seus passos, o que faria Jesus. O que faria Jesus, certo? Entendeu? Então, como é que você vai conseguir, como é que eu vou conseguir, certo? Isso. É difícil? Claro que é. Mas olha, através da palavra, da água purificadora de Cristo e da palavra de Deus, certo? Conhecimento da palavra, você vai lapidando aquilo que lhe interessa. Jeito, vai lapidando. Vai de fé em fé, como falou. Glória de degrau em degrau, de degrau em degrau, subindo um degrauzinho aqui, sobe 3, cai 1, eita, sobe de novo. Desse e chega jeito, lá, viu, meu certo? filho? Até o momento final. Isso é a representatividade dessa coisinha pequenininha que está ali. Certo? Sem medida. Sem medida, que você não sabe. Tá? Que Deus, porque Deus é tão misericordioso que limpa, sem medida. E é muito interessante, Coisa assim, linda. sempre que você se empenha em fazer algo para o Senhor, né, você nota que, é lógico que não é sempre, constantemente, mas quando você está ali, focado naquilo que você vai fazer, é incrível como aparecem situações para querer tirar você do foco. Desse jeito. E querer até que você Desista. peque, que você peque com a ira, sabe, com a verdade. palavra, É desse jeito. sabe, com a murmuração, horrível com uma isso. coisa, mas é uma coisa, é notável isso aí, é notável, Verdade. sabe? É incrível, é uma coisa assim para tirar a pessoa do sério, E é entendeu? constante, né? É constante, é uma batalha. É por isso que ele diz assim, nessa caminhada do deserto, nós precisamos estar sempre limpando nossas mãos, nossos pés. Desse jeito. Por quê? Porque no deserto, apesar do Senhor estar caminhando conosco, e que ali não vai ser a nossa destruição, mas também tem toda sorte de pestes naquele lugar. Tem cobras, Serpente, escorpião. tem serpentes, tem escorpiões, tem muitos tipos de bichos ou de situações que vai querer tentar Faraós, de todas as maneiras malaquitas. para ali os amalequitas, Faraós. para querer lhe parar no meio do caminho Gigante. e lhe levar a uma exaustão. E aí onde você realmente tem Vai que ser estar testado. com os pés caminhando junto com o Senhor. Verdade. Porque se não tiver, a pessoa é dizimada naquele deserto. Desse jeito. E o Senhor não nos chama para o deserto para nos matar. Ele caminha conosco no deserto para chegarmos à terra prometida. A gente vive a mesma Olha coisa isso. deles. Sendo espiritual. Sendo Que espiritual. Que coisa incrível, né? É uma coisa. A mesma caminhada. Entendeu? A mesma caminhada, só que é A mesma espiritual. coisa. Deserto do Egito, só que Aí não às espiritual. vezes a pessoa está mais desanimada, aí faz como Elias, né? Vai lá para a caverna e fica ali escondidinho, né? E aí o Senhor diz, ele está cansado mesmo, agora é hora de eu alimentar. Dá os anjinhos pra Deixa eu cuidar dele, que ele está precisando. Ô, Deixa eu glória, colocar ali desse em cima jeito, de novo. amor. Ele vai sair dessa caverna e vai continuar comigo na Amei caminhada. essa. Louvado seja o nome do Senhor, gente. Amém. A Que palavra coisa do Senhor linda. é linda. A gente estava conversando hoje, à tarde, lindo. preparando e conversando algumas coisas comigo. Eu digo, Gim, pelo amor de Deus, que coisa linda é essa? É desse Né? jeito. Que a gente se apaixona cada vez mais. Né? Verdade. E que a gente sabe que nenhum propósito do Senhor pode ser frustrado. E a gente Mas só ficou nessa na caminhada pira. ele Pessoal, a também gente não não disse. entrou E a ainda gente só no ficou- E a gente só está aqui, a gente A não gente chegou não entrou aqui no ainda. Meu Deus. no santo lugar. Imagina quando a gente A gente tá chegar aqui, nesse imagina quando chegar no check-in Santo maravilhoso aqui. Né? A gente chegou Saber que até ele está aqui. ali.
Vamos entrar ainda. Rapaz, da próxima no eu vou nosso- trazer Alguém um caderno, quer viu? Porque dizer é alguma tremendo. coisa, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Tá gravado, mas eu gostei pra anotar, minha filha. É massa ficar Vamos anotado. ficar de pé, Alexandra então. vai E dizer alguém alguma- levantou Alexandra a acho que vai voz? dizer alguma Quer falar alguma coisa, muito Alexandra? Eu queria deixar só um versículo que Deus colocou no meu coração agora. Amém. Em Jó 42, capítulo 42, do versículo 2. Bem, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Seu aleluia. Dedé, finalize com a oração, seu Dedé. Faça oração aí. Vamos ficar de pé. Obrigada, Deus. Aleluia, glória a Deus. Antes de ir pro Maranhão. Pai, te louvamos, Amém, Senhor, por Jesus. Obrigada, isso que nos Deus. tem feito, que nos tem dado. Abençoa suas casas. Abençoa, Deus. Faz o canal e bênção, Senhor, para Isso, todos nós, Senhor. para toda a sua família, Senhor, para toda a sua igreja. Obrigada por a Abençoa cada palavra. um suprindo, Senhor, sua Isso. necessidade. Abençoa a casa de Manaísa, Senhor, para que ela venha Amém. sustentar esse trabalho aqui até o dia da vinda do Senhor, né? Aleluia. Sabemos que ela tem aberto as suas portas para Obrigada, esse filho, meu Pai. Deus. E o Senhor é digno para fazer melhor, algo melhor do que esse ainda, né? Sabemos que o Senhor está aqui fazendo milagre na nossa vida, que isso venha se cumprindo em todas as famílias, aqueles que aqui Amém. são representados, que o Senhor venha com esse povo, Senhor, fazer milagres. Faz, Conversão de Senhor. alma, Senhor, que sejam as suas famílias, Isso, Senhor, toda voltada para Pai. a tua casa, Senhor. Amém. Nós entregamos todas essas casas em tuas verdade, mãos, Senhor. Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.